Glória a Deus, bom dia, paz esteja convosco, amém? Nessa manhã de domingo, hoje, como diz a comunidade evangélica Morreal está em festa. Hoje é aniversário da pastora Neiva, né? Então já... Irmãos, eu só queria acordar a gente 6 horas da manhã. Falei, está maluco, né? Falei, não, né? Falei, Anderson, quando eu li o movimento da igreja, falei, calma aí, povo, né, irmã? Imaginou levantar às 6 horas da manhã, nesse frio? Viu? Vamos, né? Aniversário, né? Tudo bem? Não é, Wagner? 6 horas da manhã. Tá certo que o pastor levanta cedo, né? Mas nós fomos dormir muito tarde, irmãos. Nós fomos dormir muito tarde ontem, né? Tinha 2 visitantes ontem, né? Meu Deus do céu, o que é isso aqui, rapaz? Um flamenguista e um corintiano. Ah, não, é santista o rapaz ali, né? Sejam bem-vindos, ó. Que susto, Neiva. A Marisa tá bem? Está em São Paulo ainda? Então tá. Nossa, que susto ali, viu? Seja bem-vindo, Valmir. Seja bem-vindo. Então, irmãos, continuando, nós tivemos 2 visitas ontem, né? Então, e um deles, né, tá em comunhão lá e o rapaz no celular, né? Eu falei, que é isso, né? Eu falei, daqui esse celular. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Sabe, eu fico imaginando assim, irmãos, por que as pessoas gostam de sofrer? Pergunta, você gosta quando se bate o dedo lá e, né? Às vezes você descobre que o cara é crente ou não, quando ele bate um dedão, né? Bate um martelo no dedão, ele já abençoa até a 18ª geração ali do parafuso do martelo, né? Mas a gratidão de nossas vidas, irmãos, nós somos gratos. Nós somos gratos pelo que o Senhor tem proporcionado para nossas vidas. Nós falamos, sim, pastor, eu sou grato, sou muito grato. Mas demonstra gratidão, amor ao Senhor de uma maneira estranha, pecando contra Deus, não amando sua mãe, não amando seus pais. Sabe, ficamos muito felizes com a visita que nós tivemos essa noite aí, né? Tivemos 2 visitas aí, ficamos até 2 horas da manhã quase ali, né? Aí um estava dormindo, já falei, na hora de dormir, né, pesada? Aí tem os velhos da igreja, que é o Anderson, né? Que é o Marquinho, né? Que é o Dudu, então. Que é isso? As pessoas vêm para dormir, né? Tempo nosso. Né? Então, irmãos, eu comecei hoje de manhã conversando com a pastora, falei, Deus tão maravilhoso com nossas vidas, né? A notícia da irmã Marisa, né? Foi uma notícia muito boa, que estava preocupada. Né? E Deus abençoou. Conversando com a mamãe, eu falei, irmã Marisa, calma, tranquilidade aí, e o Senhor vai dar. Sabe, os médicos foram dados para... Irmãos, eu sempre digo, eu sempre falo assim, você quer... É que as pessoas, às vezes, irmãos, elas não querem entender as coisas. Eu sempre falo uma coisa assim, que para mim saber se uma doença espiritual é de cunho espiritual ou de cunho orgânico, é fácil. É muito fácil. De cunho orgânico, irmãos, o médico sabe, o médico acerta. O médico acerta medicamento, o médico acerta o exame, o médico acerta tudo. Foi isso que eu falei para a irmã Marisa. Isso é natural do corpo, isso é natural das coisas que acontecem, não é isso? E a Bíblia ensina que tudo acontece para a honra e glória do Senhor. E o médico acertou, não foi, mamãe? O médico, é isso aqui, não vai acontecer nada. E ela tão preocupada, né, que ela estava, né, sim, muito preocupada, a gente aconselhou a pastora, nós oramos com ela. E ela, na última consulta, ela gravou o médico falando para mim, mandou para mim. Falei, ei, Jesus, que bênção, né? Então, o médico acertou. Então, irmão, quando o médico não sabe o que é, não descobre o que é espiritual. É espiritual. Eu conheço muitas pessoas que foram diagnosticadas um monte de coisa e saíram. Por quê? Porque o médico foi deixado para isso. Agora, quando o médico comum não resolve o problema, aí é o médico dos médicos que tem que resolver a parada. E nós temos que entender isso. E a gratidão, irmãos, passa muito por isso. A gratidão, ser grato, passa muito. E hoje nós vivemos num mundo que
que é muito ingrato. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde as coisas parece que, sabe, as pessoas parece que quanto mais você ajuda, mais você atrapalha. Mas, sabe, eu fico impressionado com isso. Quanto mais você ajuda, quanto mais você traz para a tua intimidade, as pessoas se aproveitam dessa intimidade para quê? Se acontece alguma coisa com você lá na frente, um desentendimento, alguma coisa, ela vai pegar todo esse convívio íntimo e vai jogar contra você. Por mais que você tenha ajudado, por mais que você tenha feito a diferença na vida dessas pessoas. Não é comum, irmãos, você escutar a história de patrões bons que deram casa, deram tudo, teve do Mercado Pague Pouco lá, né? Que era, né? Contou uma história, deu tudo para a pessoa, tal. Claro que a verdade são 3 verdades, mas a gente conhecia as pessoas, né? E eram muito bons, colchão, deram tudo, deram tal. A pessoa saiu de lá, foi chamar na justiça, mentindo muitas vezes. Aí aproveito toda aquela intimidade que tem, não é isso? E chega na frente de uma autoridade constituída por Deus e desanda todas as mentiras. E muitas vezes, irmãos, de todas essas bondades, ela não tem documentos. Por quê? Porque quando você faz uma bondade para alguém, quando você abençoa alguém, você não pega documento. Que você está abençoando ela, que você emprestou o dinheiro para ela e você falou, olha, não precisa me pagar. Entendeu? Que você cumpriu todas as suas obrigações, só que você não pegou documento. Aí as pessoas usam isso como má fé. Como má fé. Então, irmãos, será que nós não temos má fé com Deus? Será que nós não somos ingratos com Deus? Será que nós pegamos toda a bondade que o Senhor nos deu, toda a intimidade que Ele tem conosco e nós jogamos na lata do lixo? Será que nós não fazemos isso? Irmãos, hoje, irmãos, gratidão e honra conduz à salvação. É o tema desse sermão. Hoje nós estamos em festa. A pastora Neiva hoje está em aniversário, depois de uma idade a gente não fala. Fala, né? Porque, né, Valmir? Alguns anos, né? Entendeu? Então, irmãos, mas a gente tem meditado como Deus é bom com a gente. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor, irmãos, Ele tem conduzido as nossas vidas. E nós somos muito gratos com Ele. Nós somos muito gratos porque, não porque nós somos pastores, né? Se nós não fôssemos pastores pela nossa condição, pela nossa conduta, nós seríamos bons membros. Nós seríamos membros ativos. Como onde nós passamos, nós fomos. Por quê? Gratidão ao Senhor. Eu não vejo isso, irmãos, a humanidade do século XXI ser grato. Sempre quando se aproximam de alguém é com segundas intenções. Irmãos, tem algumas pessoas aqui que eu não compreendo. Sabe, a pastora me contou o que aconteceu no culto na Curadas para Curar, que é a palavra que ela trouxe. E uma coisa que me impressionou, que ela falou, que eu observo isso, mas eu não falo. Eu achei que só eu observava isso, é que as pessoas passam por mim, tropeçam em mim na igreja e não me cumprimentam. Eu fiz isso quarta-feira, mas foi sem intenção nenhuma. Falei ontem no culto aqui. Mas as pessoas passam de propósito. Eu nunca tinha percebido isso, irmãos. E a pastora levantou isso. Falei, mas é verdade. E a pastora me contou algum fragmento que aconteceu. Irmãos, eu comecei a observar isso. Porque quando alguém me fala, me atenta para alguma coisa, eu começo a observar. A gente fica assustado, irmãos. Irmãos, você é grato pelo que o Senhor Deus tem feito na sua vida? Você é grato pela família de pastores que o Senhor Deus colocou na sua vida? Você é grato? Eu olho para o Giovanni aqui, irmãos. Você lembra como o Giovanni chegou na igreja?
Claro que ele continua sendo xarope, né? Tudo bem. Isso é coisa de santista isso daí. Isso não tem jeito. Mas era feio, né? Ó que bonitão que tá. Ó o cabelão do cara, ó a barba. Mas é coisa linda, é. Como dizer, é uma belezura, né? Irmãos, ele tinha um problema que pouca gente sabe. Ele não podia pegar faca na mão. Devido a um problema que ele teve, um trauma que ele teve no passado. A irmã Marisa chegou aqui, cara, você vê quanta tristeza essa mulher tinha. Por causa do filho, do bebezinho dela. E hoje, é bruto, né? É Deus, irmãos. Mas por quê? Porque Deus colocou uma família de pastores que não estavam interessados no seu dinheiro. Simplesmente estavam interessados em ajudar. E respeitando limites. Irmãos, nós respeitamos, essa família de pastores respeita os limites. Eu não sei, eu sou incapaz de dizer o que você tem que fazer. Jamais eu vou fazer isso. Mas eu vou te conduzir para que você tome a sua decisão por Cristo. Mas tem que ser uma decisão porque você quer. Não porque eu quero. Eu quero servir Jesus. Eu gostaria que todos vocês servissem Jesus num alto nível, uma alta performance. Como um jogador de futebol que está no auge de sua carreira, né? Os pernas de pau aí, né? Falar nisso, ó, um parênteses. Teve gente que quase não dormiu quinta-feira, né? Contra o Bolívar aí, né? Só uma dica assim, né? Então, irmãos, é isto. Eu sou grato. Eu sou muito grato pela família que eu tenho, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Eu sou muito grato pela igreja que o Senhor tem nos dado. Que não é minha, é dele. Eu vou prestar conta para ele disso. Todos nós iremos prestar conta de nossas vidas, de nossos filhos. Por que nossos filhos não estão na igreja? Nós vamos prestar conta por isso como pais. Se for uma decisão do filho, tudo bem, mas e se for um testemunho que o pai deu e não consegue voltar atrás? Problema sério isso para nós pais. Eu me incluo nisso. Então, irmãos, nós somos gratos. Abra sua Bíblia em Salmos 50, verso 23. Amém? Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Deus, estamos aqui, Senhor, neste culto, nessa manhã fria, Senhor. Mas, Senhor, nós decidimos estar aqui para te glorificar. Decidimos estar aqui para te amar. Decidimos estar aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco de uma maneira maravilhosa, Senhor. Fala conosco, Senhor amado, que o Senhor possa fazer ser grande nossa vida. Que teu Espírito Santo venha abençoar, venha inspirar. Usa nossas vidas, Senhor, para o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, veja que lindo, né? Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Irmãos, esse versículo nos ensina que a gratidão e a honra são atitudes fundamentais para que não apenas glorifique a Deus, mas também nos conduzes ao caminho da salvação. A pastora Neiva estava falando essa semana, né, que ela foi preparar o sermão, é por isso que ela está na escala de sermão, né, lembra? Porque ela quase não gosta de pregar. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu não vou estar aí pregando aí todo dia, não. Mas que é tua, Tafarel, né? Pregar também, né, Valmir? E prega bem. E nós estávamos falando de honra, irmãos. De honra. Sabe? E eu estava falando no discipulado que eu tenho com os garotos de manhã, cedo, uns 4. Tinha falado para ele que tem alguns princípios que nós não devemos quebrar.
sabe? E ter alguns princípios. Porque as pessoas querem prosperar, mas quebram o princípio da oferta. As pessoas querem prosperar, mas quebram o princípio da honra. As pessoas querem prosperar, quebram o princípio do arrependimento. As pessoas querem prosperar. E isso só estou falando de uma área de nossa vida. Quer ver uma coisa? Eu vou citar o nome de uma pessoa que as pessoas acham que o cara é virado, que é aquilo. E não é. O Eduardo. O Eduardo é um bagrão ensaboado, né? Um amigo, um filho que a gente ama, né? Mas é um cara que é bagrão. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O Eduardo é um cara que ele conseguiu entender o que é o princípio da honra. Ele conseguiu entender. Ele não está aqui porque está trabalhando. Ele tem que aproveitar esse período mesmo. Porque ele precisa, é a empresa dele, ele está trabalhando. Irmãos, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. O Eduardo tem amigos comuns comigo, que ele não sabia. Ele tem amigos comuns que ele não sabia. Então irmãos, quando estiver... Irmãos, eu sei de tudo o que acontece na sua vida sem eu querer saber. Como eu sou figurinha carimbada em Guarapuava, todo mundo me conhece, e alguém do teu convívio vai me conhecer. Daí, esses dias, só um parênteses assim. Esses dias, alguém conversando com alguém, não foi Eduardo, foi outra pessoa. O que você está andando com esse pastor fake? Calma aí, eu estou andando com o pastor Wilson. Não, o pastor Wilson é de boa. Conheço, não sei nem do que ele estava falando. Pastor Wilson é de boa. Não, eu estou falando desse pastor fake. Ele usou esse termo. Aí citou o nome por ética, eu não vou falar. Irmãos, nós precisamos entender algo. Nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. É isso, irmão. Onde você estiver, vai ter alguém. E hoje, com as câmeras ligadas, né, pastora Neiva? Com os celulares ativos, meu Deus. Esses dias um cidadão foi pego um ano depois, só com a Heineken na mão, ali dançando, até desse jeito, até o balão. Não sabe, crente que não está embalado, que não está desviado, não sabe nem dançar, né? Um ano depois, não adianta, irmãos. E o Eduardo, ele sempre está... Então, irmãos, um dia eu cheguei, assim, eu joguei a pedra, viu? Como que é o Eduardo? O Eduardo é um cara sério. Eduardo é um cara sério. Eduardo monta as coisas dele aqui, faz aqui, ele tem os princípios dele, e ele não quebra esses princípios. Pode até quebrar um dia ou outro, porque é homem. Então, irmãos, eu digo uma coisa, e o Eduardo faz coisas, irmãos, que muitos de nós, muitos de vocês que estão aí não fariam. Que é honrar o pastor. Que é honrar a pastora. Esses dias eu meti o Eduardo numa confusão, que o pastor me pediu algo, eu pedi para o Eduardo, meu Deus. Depois eu me senti mal, porque... Ih, pastor, você quer que a cabeça do Eduardo? Pastor, está tudo bem. Se fosse outra pessoa, irmãos, a encrenca que eu coloquei o Eduardo por causa da minha amada pastora, mas rendeu fruto espiritual. Então, irmãos, nós somos casos de uma alma, né, nesse lugar, e rendeu fruto espiritual. Foi, pastora? Então, às vezes nós não sabemos, irmãos, como a atitude dele. E esses dias eu fiquei sabendo de mais algumas coisas que ele não conta, eu fiquei assustado. Então, irmãos, o princípio da gratidão, por quê? Porque começa para honrar, precisa ser grato. Para honrar, precisa ser grato. Se você não é grato, você não honra. Se você não tem isso na sua vida, você não honra. E uma das coisas que eu estou ensinando esses 4 jovens que estão aqui é ser homem. Irmãos dos céus, não vou dizer o santo, mas vou falar o milagre, né? Descobri que tem pessoas que assistem dorama e colocam a culpa na esposa. Falei, meu Deus do céu, não é pecado assistir dorama. Quem sabe? Homem, sabe o que é dorama aí? E agora ninguém sabe, né? Você sabe o que é dorama, Valmir? Valmir, olha lá, você é brutão, Valmir. Irmãos, eu estou brincando. Irmãos, quero te dizer uma coisa. Não é pecado assistir dorama. Não vai te dizer que você é mais homem ou menos homens que isso. Eu conheço muitos homens que se dizem homens
e não consegue, que não assiste dorama e não consegue ser um bom pai para sua família. Às vezes a gente brinca, né? Mas eu estou sendo grato. Tem muitos homens que não assistem dorama e não é grato com Deus. Tem muitos homens que assistem dorama e são gratos com o Senhor. É um paralelo que nós estamos fazendo. Pastor, você assiste dorama? Eu já vi isso. Eu não gosto, não, irmãos. Eu gosto mais de um Jack Reacher, né? Jack Ryan aí, né? Uns personagens mais pro lado. Aí, né? Grato. Abra sua Bíblia, Salmo 107, 21 e 22. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em seu favor de todo ser humano. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças, com cânticos de júbilo, proclamem as suas obras. Você tem proclamado as obras do Senhor, irmãos? Você tem dito o que Deus tem feito na tua vida? Ou você tem murmurado? Ou você está que nem aquela hiena célebre, viu, Henrique? Eu quero que você baixe lip heart. Se você não conseguir, fala para mim. Irmãos, você vai ver a diferença entre quem reclama. Irmãos, tem pessoas, irmãos, que não são gratos pelo que o Senhor fez. Não olha para seus filhos e diz, muito obrigado pelo meu filho, Senhor. Mas por quê? Porque, irmãos, não é grato, porque não está em comunhão com o Senhor. E nós precisamos estar, irmãos, em comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar em sintonia. Hebreus 13:15, por meio de Jesus, porquanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. Como que eu posso falar um palavrão, irmãos? Como que eu posso falar mal dos outros? Como se eu sou maldizente, irmãos? Aquele que confessa o nome do Senhor é grato, porque ele vai olhar para a sua condição de vida, que era antes pobre, miserável, pecador, como diz Salmo 40, estava com seus pés num charco de lodo. E o Senhor tirou ele e colocou numa rocha firme. E ensinou um novo cântico de louvor. Irmãos, nós somos ingratos. Pense como você chegou nesse lugar. E o Senhor só te pede uma coisa: glorifica-me. Me ame. Veja que o Senhor já te livrou da morte quantas vezes? Te livrou de confusões. E hoje você diz, tudo tenho, nada tenho falta. Irmãos, a gratidão é mais do que uma simples atitude de sacrifício que oferecemos continuamente em resposta à sua bondade e fidelidade. Esse sacrifício não é verbal, mas se manifesta em ações que refletem o reconhecimento de tudo que Deus fez por nós. Quando vivemos uma vida de gratidão, reconhecemos nossa total dependência de Deus e nos colocamos em uma posição de humildade e obediência. Se nós não temos essa posição de humildade e obediência, irmãos, se eu tropeço no irmão, não diga, como você está, irmão, hoje? Se eu tropeço no irmão e não consigo dizer uma paz para ele, o que diz a Bíblia quando você cumprimenta a paz? Se você não tiver paz, se a pessoa que você cumprimentou a paz, não tiver paz, a paz retorna para você. Então, irmãos, a condição de obediência, a condição de humildade, irmãos, é fundamental para que você possa alcançar a salvação em Deus. Devemos cultivar um coração grato em todas as circunstâncias, reconhecendo que cada bênção e cada desafio são oportunidades para honrar a Deus. E nós temos que entender isso, irmãos, aproveitar cada oportunidade disso. Isso é para a honra e glória do meu Senhor. E a minha coisa, a irmã Marisa é muito preocupada, né? Preocupada. Eu falei, calma, irmã Marisa. Calma.
Mas, Giovanni, calma, irmã Marisa, o seu tempo certo ele vai amadurecer. Veja quanta coisa não passou já, né? Ô Valmir, veja o Valmir, que bênção que é, né? Irmãos, ela disse que estava com uns problemão aí, e Deus resolveu tudo como de uma hora para outra. Então, irmãos, quando você tem fé, quando você é grato, irmãos, Deus, Ele faz as coisas conforme Ele quer. Irmãos, nós somos obedientes? Fazemos a vontade de Deus ou fazemos a nossa vontade? Deus respeita. Deus respeita. Irmãos, eu procuro, né? Às vezes, esses dias a pastora me corrigiu, eu falei, não, pastor, está certo. Vou mudar. Vou mudar. Irmãos, alguém gostaria de ficar um mês no meu lugar? Vou fazer um desafio para você. Eu vou sair de férias dia 1º, né, amor, de janeiro, né? Ou dia 2, assim que a pastora Aldi voltar de férias. Não sei quando que vai voltar, né? Em vez de deixar a pastora Aldi, os pastores, alguém da igreja gostaria de ser pastor por um mês aqui? Mas assumir tudo. Assumir tudo. Aí você vai colocar em prática tudo isso que você pensa. Alguém se habilita? Tudo isso que você pensa, você pode colocar em prática. Porque a gente tem soluções, não, Valmir? Mas a gente tem. Irmãos, eu digo para vocês aqui, quando eu abri alguns números dos salgados da Morreal aqui, do que o salgado faz por esse lugar, Deus usou isso, né? As pessoas vejam que ficou assustado. Pastor, eu não imaginava que era tanto, É muito dinheiro, irmãos, que é investido aqui. O salgado é responsável por 12 a 15 mil reais das ofertas da igreja aqui. Então, as despesas da igreja giram em torno de 17 a 20 mil reais por mês fixas. Todos os projetos, só em software a gente gasta uma grana para que as pessoas possam assistir o culto. Entendeu? Só em software. Então, irmãos, nós diz que somos gratos, mas nós não sabemos o que está acontecendo. Nós só entramos, sentamos no banco, vamos embora, até que nós não temos a ideia do que acontece para que você sim sente no banco, para que você tenha um Wi-Fi aqui na igreja. E a gente tem o costume de dizer, o que não é resolvido aqui embaixo, Valmir, tem que ser resolvido lá em cima financeiramente, não é, pastora? E irmãos, você só sabe falar. Não, o pastor não deve fazer isso, a pastora não deve, os pastores não devem. Mas tente ficar um mês. Pastora, quando eu estava trabalhando fora, eu não quero mais ficar no teu lugar, é muito pesado. E é pesado. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa bem séria para você. Se você não consegue honrar um oreudo como pastor, um pau mandado de Deus, que quer o teu bem, o problema, irmãos, que esse pastor que vos fala não concorda com o seu pecado. Respeito o seu pecado na sua vida. Eu respeito o seu pecado, mas eu não concordo com ele. Mas entre concordar e forçar você a fazer uma coisa que você não quer, eu prefiro ficar com Jesus respeitando você. Quer adulterar? Adultere. Quer fornicar? Fornique. Quer mentir? Minta. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não existe, irmãos, forçar. Porque a palavra de Deus fala, não é por força nem por violência, mas... Abra sua Bíblia em 1 Samuel 15, 22. E 23. Honra a Deus através da obediência.
Samuel declarou: agrada-te mais o Senhor com holocausto e sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão do coração é mais do que gordura de carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou como rei do seu povo. Então, irmãos, não adianta, irmãos, você querer fazer não querer obediência ao Senhor, porque a honra a Deus através da obediência, ela passa por onde, irmãos? Pela obediência ao Senhor. Se o Senhor deu uma ordem, isto aqui é para ser feito, faça. Nós dizemos que amamos tanto a Deus, nós falamos que honramos tanto a Deus, nós não lemos a palavra, nós não queremos jejuar, nós não queremos orar, até você ler a palavra, até você jejua, mas você não obedece, é sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. Aí, irmãos, vem as frustrações. Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz: honra o Senhor com todos os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, lembra, princípio. 2 Coríntios capítulo 9 fala sobre ofertas. Todo ele. E não estou falando isso, irmãos, pode falar assim, eu quero teu dinheiro. Não, muito pelo contrário. Deus tem nos dado uma empresa e tem dado inteligência e sabedoria para que a gente possa progredir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Escutar um testemunho, irmãos. Nós fomos para o pastor Paulo. E lá eles gostam de comer carneiro, né, Neiva? E eu peguei e falei, vou ligar para o meu fornecedor de carneiro. E meu fornecedor de carneiro não estava perto, irmãos. Estava em São Paulo. Eu falei, irmã Marisa do céu. Mas, pastor, não se preocupa não. Irmãos, eu encomendei o carneiro e o Senhor enviou uma bênção para mim, irmãos. Porque o objetivo do meu coração não era só comer o carneiro. Era que as pessoas vissem a prosperidade de Deus em nossas vidas. E Deus, Ele faz isso, irmãos. Irmãos, você está passando por um problema financeiro, está se esquecendo de honrar a Deus com alguma coisa. Viu? Tem 2 pessoas na igreja, aliás, 3, tem mais, que quando vai abrir um negócio, irmãos, eu compro dessa pessoa, né, pastor? A gente compra, por quê? Para poder ajudar, para poder dar exemplo. E as pessoas vêm se aconselhar. Pastor, faça isso. Porque todas as pessoas, irmãos, que chegaram, se aconselharam com o pastor e fez e seguiu, ponderando as coisas, se deram bem. E conversando, tal, uma pessoa chegou, pastor, está difícil lá, aconteceu problemas no meu trabalho, não sei o quê. Beleza. Olha assim. Tem que garantir pelo menos o pagamento do aluguel, né? E ela precisava de R$500. Falei, então tá, então vamos fazer o seguinte, você vem aqui, você trabalha X período, te dou isso e tal, te ajuda por um pouquinho, e você vai fazer isso para nós, beleza? Não, beleza, até eu equilibrar. Falei, Senhor, se for da tua vontade, irmãos, não precisou. Aí, nesse meio tempo, nós começamos a falar, viu? Abra um negócio para você assim, continue assado, não é, pastora? Irmãos, essa pessoa fez e começou a procurar fornecedores, procurou e chegou o fornecedor. Chegou os produtos, sabe o que ela fez a primeira coisa? Eu falei, Neiva, encomenda uma dessa para mim. Aí quando eu falei, Neiva, faz o Pix para ela. Já, né? Entendeu? Para poder ajudar. Pastora, não. Ela doou para o pastor. Ela fez uma oferta na vida do pastor. Eu falei, não precisava. Foi, então tudo bem, então vamos fazer a coisa certa. Vamos lá e vamos orar. Irmãos, não é pelo fato de ela dar as coisas para o pastor, que o pastor nem concorda com isso. Mas é a atitude de gratidão. Então, irmãos, olha o que diz em João 14, 23. Marque na sua Bíblia.
Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Eu e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar, ou em outras traduções faremos nele morada. Então, irmão, se eu obedeço a palavra do Senhor, Deus vai fazer morada em mim. Se você não obedece a palavra, irmãos, esqueça. Está perdendo tempo. É o famoso crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É o crente girafa, o corpo está aqui, mas a cabeça está no mundo. Irmãos, nós precisamos entender que não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós honramos, irmão, honrar a Deus vai além de palavras e rituais, envolve uma obediência sincera à sua vontade. Quando honramos a Deus com nossas vidas, reconhecemos sua autoridade suprema e nós submetemos a sua liderança. A verdadeira honra é demonstrada pela disposição em seguir os caminhos de Deus, mesmo quando isso exige sacrifício e entrega total. Se nós não temos isso, a intenção de ter uma entrega total, irmãos, eu te digo, o muro é de Satanás. Você já fez de tudo, não deu certo. Você está relutando em se entregar para o Senhor. A verdadeira honra, irmãos, é demonstrada por meio de uma vida de obediência e submissão à sua vontade, reconhecendo sua soberania em todas as áreas de nossas vidas. Você reconhece, irmãos, a soberania de Deus em todas as áreas de sua vida? Irmãos, eu tenho um versículo, Valmir. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Está ruim, mas está bom. Ah, não deu certo? É da vontade de Deus. Eu não sou frustrado, irmãos. Coloco todas as minhas... Irmãos, olha, eu estava me segurando esse mês, porque eu fiz um projeto meu que, para mim... colocar no ar o consumer. E parece que o Senhor quis me educar. Estou trabalhando, irmãos. Mas o que eu não gosto, eu tenho essa dificuldade, irmãos, eu confesso para vocês, é confiar nas pessoas. É confiar. Muitos colegas meus falaram que, você é muito centralizador no teu trabalho. Eu falei, não é isso, irmãos. Se você quer um objetivo, irmãos, se você tem um objetivo, a gente conversa com o objetivo com todas as pessoas. Mas se as pessoas não compram a ideia, você vai ficar parado? Você vai ficar na inércia como as outras pessoas ficam? Valmir, aquele teu lago lá. Isso é maluquice. Quantas vezes? Isso é maluquice. Valmir é doido lá para fazer isso, né? Campanini está doido. Mas doido colocar aquela bandeira do Flamengo lá na porta do lago, lá, né? Na porta da fazenda, né? O homem foi lá, fez, colocou, trabalhou um monte. E ficou bonito. Irmãos, aí quando as pessoas não compreendem, é centralizador, não consegue trabalhar em equipe, não, irmãos. Não é que nós não conseguimos trabalhar em equipe. São objetivos. Qual que é o meu objetivo? É ter mais recursos para esse lugar, para andar na frente dos projetos que o Senhor tem colocado no meu coração. Se você não tem objetivo, irmãos, qualquer lugar serve. Se você não tem uma entrega total, esqueça. Você sempre vai ser frustrado. Sempre vai ser frustrado, irmãos. Sempre vai ter dificuldade. Sempre vai ter dificuldade financeira, sempre vai ter dificuldade emocional, sempre vai ter dificuldade de relacionamento. Se você não tiver uma entrega total. E nós temos que ter uma entrega total. Esqueça, irmãos. Tá. Quando você passa por mim e não me cumprimenta, e aí? Só olha. Vou dizer o quê? Está com problemas. E respeito. E respeito, irmãos. Irmãos, aqui acontece diferente, pastora Neiva. Aqui nesse lugar, a senhora que é mais tempo de igreja que nós aí, né?
Lembra antigamente as pessoas saíram da igreja porque o pastor não me cumprimentou, né? Não era isso? E muita. Aqui é diferente, as pessoas não cumprimentam o pastor não vai sair daqui. Capaz, eu vou sair da igreja porque alguém não me cumprimenta. Irmão, eu tenho tantos problemas. Valmir, eu tenho tantos problemas com as pessoas. Ó, eu cometi uma gafe com a Sandra. Eu estava com tanto problema na cabeça, vim ver uma situação assim com uma pessoa, a Sandra falou, pastor, não foi isso, André? André não está aí, né? Está atrás, né? O pastor foi isso, Sandra, me perdoe. Estava fácil, eu falei para ela assim. Irmãos, eu vou te contar um segredo que você não sabe. Entre tua opinião, o que você pensa de mim, e Deus, eu prefiro ficar com Deus. Geralmente, a tua opinião é imbuída de sentimentos. Está imbuída de desobediência. Se você não está do meu lado, lutando, se você não está do lado da pastora, lutando, se você não está nas fileiras desse lugar, você não é parte do Senhor. Por isso que tua vida está assim. Complicada financeiramente, complicada emocionalmente, complicada de todos os sentidos. Aprenda algo, irmãos. Não é o que eu quero. É o que o Senhor quer. Pergunta para o Zé a decepção que ele teve com algumas pessoas que ele achava que era gente boa com ele. Pergunta para os 4 aqui o que eles estão aprendendo aqui com o pastor. Eles estão na intimidade do pastor. A gente demorou a fazer isso, mas tudo bem, venha. Estamos ensinando, estamos conversando com eles. Respeitando, que é o princípio. E às vezes você acha que a gente não respeita. Sabe por que você acha que a gente não te respeita? Eu e a pastora não te respeitamos. Os líderes desse lugar não te respeitam. Porque você está no pecado. E eu respeito isso, você. Você deveria respeitar a gente que não gostamos do pecado. Mas você é diferente. Você quer ficar no pecado? E a gente respeita que você está no pecado, mas você não respeita a gente que não gostamos do pecado. Opa, calma aí. Vamos pensar um pouquinho? Se você estiver certo, nós dois estamos bem. Mas se nós estivermos certo, quando o Senhor voltar, você vai estar com problema. É interessante isso, irmãos. Eu respeito você que gosta do pecado. Eu respeito você que gosta de fornicar. Eu respeito você que gosta de mentir. Porque a Bíblia ensina que eu tenho que te respeitar. Mas você não me respeita porque eu não gosto de nada disso. Que a Bíblia diz que eu tenho que abominar isso. Quem que está certo? Eu não vou dizer quem está certo e quem está errado. Como diz, né? A consciência de cada um é seu guia. Mas a minha consciência não é meu guia. Quem é meu guia chama-se Espírito Santo de Deus. Esse é meu guia. Este é meu guia. Ai, pastor, o senhor está falando direto para mim. Irmão, eu não estou nem pensando quem é você. Eu só estou dizendo, quando eu estou preparando um sermão, o Valmir vai estar, nem sabia que o Valmir está aqui na igreja hoje, nem o Santista aqui. Está bonito, hein, Santista? Ó, olha aí, ó. Olha esse cabelão dele aí, Valmir. Aí, ó. É igual o pai? Não. É pai, né? Irmãos, nós temos que respeitar os nossos filhos. Mais uma pergunta, nós somos exemplo para nossos filhos? Irmãos, não vê de história para o meu lado, irmãos. Sabe, eu não tenho muito tempo, irmãos, para isso. A minha função é te ensinar. E a tua função é ver se você quer isso ou não para a sua vida. Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, 15 ao 19. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu,
porque era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Irmãos, desculpa. Esse é um texto que fala da cura de 10 leprosos. Pária da sociedade eles eram. Um voltou a agradecer ao Senhor. Salmo 116, 12 e 13. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Filipenses capítulo 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, devolverei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, qual que é o pulo do gato? Obedecer quando ninguém está vendo. Irmãos, obedecer quando ninguém está vendo, quando você está sozinho, quando você está com o meio dos teus amigos, quando está no meio quando você está com o celular na mão sozinho. Gratidão e honra, irmãos, estão ligadas à salvação. A história dos 10 leprosos destaca que o reconhecimento da gratidão a Deus são passos importantes para a fé que salva. Quando oferecemos a Deus a honra devida, Ele revela a plenitude da sua salvação em nossas vidas. Assim, a salvação é um processo contínuo e envolve viver uma vida de constante gratidão e obediência. Temos que viver isso, irmãos, continuamente. Mas, irmãos, como hoje, né? Pastor, que hora você levanta? Eu falei, já está de arte. Domingão, levantar às 6 horas da manhã, Valmir. Tá. Eu só olhei, falei, deixei quieto. Falei, Anderson, você sabe o horário que nós levantamos domingo, né? Você sabe o horário, você fica puxado, Anderson. Vamos lá. Aí o Anderson sempre dá o jeitinho dele lá, né? Irmão, nós queremos ser gratos por vocês que lembrou da pastora. Queremos ser gratos. Aniversário da pastora, somos gratos por isso, irmãos. Recebemos mais cesta lá, né? Muito gostosos, né, minha irmã? Um bolo simples recebemos também na pesada, mas André que vai gostar lá atrás, viu, Leandro? Porque, meu Deus, irmãos, contar a história da irmã André, que ela gosta de um doce, irmão do céu. Né, Leandro? Meu Deus, eu não achava que era um formigão, irmão. Gosta de doce mais do que criança, irmãos. Maluco esse negócio aí, viu? Irmãos, devemos viver de tal maneira que nossa gratidão honre a Deus, que sejam visíveis, reconhecendo que essas atitudes nos conduz à plena experiência da salvação com Ele. Irmãos, a salvação, ela conduz experiências. Pastora, é possível alguém dizer que você é salvo e não ter experiência com Deus? Irmãos, é impossível. É impossível, irmãos, nós dizemos que somos salvos, que nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, sem ter as experiências com o Senhor, porque Deus é um Deus de intimidade, Deus é um Deus santo. E nós precisamos entender isso, irmãos. Salmo 25, 4 e 5. Faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me a trilhar a tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade, ensina-me a mantê-la, pois tu és Deus da minha salvação e a minha esperança está em ti todos os dias. Irmãos, nós temos essa capacidade que o salmista teve. Ensina-me. Irmãos, o salmista diz, ensina-me a andar em tuas veredas. Ensina-me a andar em teus caminhos. Não é meu caminho. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esqueça. Os teus caminhos são caminhos de morte. Os caminhos da humanidade são caminhos de morte. Mas o dele é de vida, de salvação, de alegria, de amor. Por quê? Porque ele ensina, o Espírito Santo ensina.
Isaías 30, 21 diz: quer você volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de vocês lhe dirá: este é o caminho, siga-me. O Espírito está dizendo: este é o caminho, siga-me. Ou o Espírito vai dizer: este caminho não é meu. Pastor, como que eu posso saber qual que é o caminho? É fácil. Um caminho que conduz à perdição, a porta é larga. Não entra bagagem. Entra tudo quanto é bagagem. Mas um caminho que leva à vida eterna. Efésios 2,10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes que a nós a praticamos. Irmãos, andar nos caminhos de Deus é uma expressão prática da nossa fé e gratidão. Isso implica seguir seus mandamentos, buscar suas orientações em todas as decisões e viver uma vida que reflita o caráter de Cristo. Quando caminhamos nos caminhos de Deus, Ele nos conduz à verdade, vida, nos revela a sua salvação de maneira pessoal e poderosa. Então, irmãos, resumindo, nós precisamos buscar orientação. Nós precisamos buscar orientação em todas as decisões da nossa vida. Irmãos, eu não tomo nenhuma decisão com a pastora sem nós orarmos, né, pastora? Para compra de carro, para compra de qualquer coisa. Se nós vamos vender uma coisa, vamos pôr no Senhor, que apareça alguém. Mas geralmente a gente não vende nada, irmãos. Geralmente a gente não vende nada. E quando a gente vende, irmãos, a gente espera que as pessoas paguem a gente, mas não é que aquele negócio desenfreado que vai me pagar. Não. Não é assim. Pastor é sim. É assim não, irmãos. Às vezes, está parado ali, né, amor? Está parado as coisas ali. Vai estragar, homem. A pessoa chega. Pastor, me vende isso daí? Foi, leva. Quanto você quer pagar? Eu pago tanto, beleza. Uma hora a pessoa vai me pagar, irmãos. Eu não esquento a cabeça com isso. Por quê? Porque esse produto, esse objeto, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. Ele estava parado, por quê? Porque Ele me deu algo melhor. Porque Ele me deu algo melhor. O dia que você aprender isso, irmãos, isso eu faço para objetos baratos, para objetos caros. Não é, pastora? Nós fazemos isso. Por quê? Porque o nosso coração está em Deus. Devemos buscar constantemente reconhecer e seguir os caminhos de Deus, sabendo que esta é a rota segura que nos conduz à salvação eterna. Amém, irmãos? Estão compreendendo? E não é o caminho nosso, é o caminho que o Senhor propôs? Sempre falo. As pessoas ficam bravas comigo. As pessoas ficam bravas, porque as pessoas vão se aconselhar comigo, Valmir, e vão achar que eu vou falar o que tem na cabeça delas, o que elas querem ouvir. Eu não, sou bobo. Porque se der errado, vai falar, pastor. Né? Se der certo, glória a Deus, minhas ideias são boas. Tá bom. Assuma a responsabilidade do caminho que você está seguindo. Se é um caminho, irmãos, que não agrada a Deus, assuma. Eu estou num caminho que não agrada a Deus. Pastor, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 10,9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, encontrará prosperidade, encontrará paz, encontrará amor. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens para ser salvos. Jesus Cristo. Então, irmãos, qual o caminho que você está? Qual portas que você está entrando? Irmãos, esses dias assistimos Shazam, né? Shazam. O pessoal fala, capeta, para com isso. As pessoas, eu sempre falo que as pessoas veem capeta na Helmas, veem capeta. Até no hora eu estou vendo capeta agora. Né? Até no hora. Né? Mas não vê o capeta na sua vida, nas suas decisões. Né? E o Shazam foi interessante, né, irmãos? Quem assistiu o Shazam? A maioria assistiu, né? Você viu?
Quanta porta os caras abriram e o que tinha lá do outro lado? Só bichão, né? Talvez você está entrando por essas portas e você não tem imaginado. Você abre porta, prostituição é legal, vai satisfazer minha carne. Adultério, fantástico, essa é uma porta boa. Mentir, nossa, essa porta é maravilhosa. Aí você abre uma porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que falar a verdade, eu tenho que produzir fruto do Espírito. Não consigo. Alguma coisa está errada. Irmãos, a salvação, irmãos, a honra, quero te dizer, irmãos, ela é para o Senhor. Devemos centrar nossa fé e nossas vidas em Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o único caminho para a salvação e a vida eterna. Irmãos, vou te contar algo assim, não me tenha como grosso, como você geralmente me tem. Eu vou falar isso porque eu respeito você. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. O que quer dizer esse versículo, irmãos? Se você está procurando a salvação, você vai retirar de tudo de sua vida o orgulho. Irmão, sabe por que você não vence? Porque você tem síndrome de Saul. E qual que é a síndrome de Saul, irmãos? É o religioso que acha que conhece Jesus, que jejua, que faz sacrifício, porém não obedece. Por isso que ele perdeu o reino. Por isso que você está perdendo a sua família. Por isso que você está perdendo as finanças da tua empresa, as finanças da tua casa. Saul, irmãos. E quem está limpo é Davi. Sempre procurava se arrepender. Tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas se você olhar na palavra, se você está lendo, você vai encontrar lá, fez conforme o meu servo Davi fazia, né? Ou não fez conforme o meu servo Davi fazia. Deus usou como referência Davi para todos os outros reis de Israel. Você é referência do que, irmãos? Você é referência para quê? Hein? Você é referência do quê? Jesus está às portas aí. Jesus está às portas. O que você vai dizer quando ele voltar? Eu não sabia. Eu preferi ir para o motel. Eu preferi mentir. Eu preferi me expor. Por isso eu digo que eu te respeito. Respeito você. Eu não vou incomodar você. Mas agora, desse espaço para cá, desse lugar aqui, sim. Aí eu vou falar. Você está trilhando um caminho de morte. Mas te respeito. Você está trilhando um caminho de desilusão. Mas eu te respeito. Você está trilhando um caminho de decepção. Mas eu te respeito. Você está trilhando um caminho de frustração. Mas eu te respeito. Por isso que as pessoas têm raiva do pastor Wilson. Não gostam do pastor Wilson. Por quê? Porque o pastor Wilson respeita. Respeita as tuas decisões. Eu não vou fazer nada para que você mude. Pastor, que isso? Você é pastor. Não, eu não posso chegar, vamos para cá. Não posso. É decisão sua, não é nem por força, nem por violência. E não vou chegar aqui, vamos fazer isso aqui para que você se aproxime do céu. É mentira. Eu vou junto com você. Eu falei, não. Então, irmãos, que nesta manhã nós possamos, a gratidão e a honra que oferecemos a Deus não são apenas um ato de adoração, mas são fundamentais para a nossa salvação. Quando reconhecemos a bondade de Deus e honramos Sua majestade, caminhamos em direção à vida eterna, revelada em Jesus, que possamos, portanto, viver uma vida de gratidão e honra, sempre buscando andar nos caminhos do Senhor, certos que a verdade
certo que Ele nos conduzirá à plena salvação. Que Deus nos ajude a refletir essa verdade em nossas vidas diariamente. Que você possa entender isso. Que você possa entender isso. E não é o que você pensa. Não é o que você faz. Para que você não é nada. Que a salvação é um dom de Deus. Isso não vem de homens. Para que ninguém se glorie, para que ninguém tenha orgulho. Vamos colocar em pé?